Meus queridos, meus prezados, agradeço a audiência. Hoje vocês trancaram o computador e ele não é fraco de memória. Fico obrigado a vocês. Então, vou recomeçar. Próximo. Eu estava falando do nosso problema dentro do Exército. Então, tem mais uma informação agora que tenho de dizer neste momento, porque que acabou nesta situação. Nós já poderíamos estar despachando normalmente na sede do governo da União, se não fossem as traições do general Vilas Boas e do general Mourão. Como dizia o meu saudoso mestre e insubstituível estadista, o general Golbery, ele, nas instruções que me dava, dizia: militar por vocação não é preparado para o estrelismo, e por isso, quando ele vira astro, normalmente ele se transforma numa tragédia. Isso ele falava quando, às vezes, a gente observava a versão que todos os presidentes militares tinham pela propaganda, pela fachada. Fizeram avesso a isso. E nós também, dos porões do poder, éramos muito mais. E então ele nos incentivava a isso. É tanto que, de 69 a 84, eu tive presença efetiva na presidência da República e era conhecido como advogado, como jornalista depois que o saudoso presidente Ernesto Geisel me encarregou de fazer a abertura da imprensa. Eu já tenho contado aqui. Uma missão que me espantou, porque a imprensa brasileira era uma das mais livres do mundo. Mas havia, naquele tempo, a covardia de empresários de comunicação e de jornalistas, com exceção de alguns grandes jornalistas, como destaco com muita honra Castelo Branco, que nomina a cadeira que eu ocupo na Academia Municipalista de Letras do Brasil. Então, aquela covardia se disfarçava acusando os militares de truculência contra a liberdade da imprensa. E o presidente também ficou meio admirado do meu espanto, mas ele era muito prático e simplesmente me deu a mão dizendo: a tua documentação de jornalista te credencia para a missão. E eu sei que você vai cumprir bem ela. Aí eu disse: mas, presidente, abrir o que está aberto é uma missão bastante difícil. Ele já me cumprimentando para que eu fosse embora, cuidar da tarefa, disse: é por isso que eu estou entregando a missão para você. E aí, não teve outro jeito,
a não ser eu desempenhá-la. E para desempenhar essa missão, eu tive de me fazer redator-chefe de um semanário, Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí eu me divertia muito, porque o semanário saía no sábado. Na segunda-feira, então, a cidade toda ficava assim, nas portas, nas janelas, porque no domingo eles já tinham lido o semanário, esperando para uma viatura do Exército, ou então um comboio do Exército, me prender lá na redação do jornal. Como isso não acontecia, ali por quarta, quinta-feira, aí a gente começava a receber pedido dos grandes órgãos de imprensa para reproduzir as matérias que tinham saído no sábado. Como era para abrir a imprensa, nós tínhamos um convênio com as companhias aéreas e de ônibus, e o jornal, então, era distribuído nos ônibus de circulação interestadual e nos aviões. Então, ele atingia o Brasil inteiro. Foi assim que começamos a abertura da imprensa. Não foi menor a tarefa, também espanto para mim, quando o presidente Figueiredo me chamou para fazer alguma coisa que desse embasamento à democratização do país. Eu e todos os brasileiros daquela época estávamos ocupados em ser poderosos, influentes e ricos, porque a nação inteirinha estava nesse caminho. Não havia nenhum pobre que não tivesse encaminhado junto com qualquer rico nesse horizonte. Eu não via, e até como doutor em ciências políticas, jurista, com doutorados também na ciência do direito, eu não via nenhum outro regime democrático mais democrático do que aquele. Então me espantou também. Mas era para fazer aquilo. E aí, com o meu querido e saudoso amigo e colega Dante de Oliveira, encontramos o caminho que o presidente Figueiredo queria para sair do governo com o ideário da Revolução de 64 instalado. Pela emenda constitucional, Dante de Oliveira, fizemos a abertura para a redemocratização do Brasil. Uma redemocratização do Brasil, eu sabia, os militares todos sabiam, que ia ser uma ditadura comunista, terrorista de bandidos. Como está aí? Não existe na história da humanidade nenhum regime de tirania que tenha sido pior do que a ditadura de bandidos que está no Brasil. Porque nenhuma ditadura no mundo, a não ser as ditaduras soviéticas, comunista, chinesa, a ditadura soviética com 126 milhões de pessoas assassinadas, a ditadura chinesa de Mao Tse-tung, com 524 milhões de chineses assassinados, a ditadura cubana de Castro, com 184 mil cubanos assassinados,
vem agora a ditadura terrorista, comunista de bandidos no Brasil, já ultrapassando 11 milhões de pessoas exterminadas. Ora, na base de 94 pessoas exterminadas por dia, só nos corredores de eliminação do SUS. 522 pessoas eliminadas por ano nos corredores de extermínio hospitalar. 74 pessoas eliminadas por dia no arraial da bandidagem de Campo 1. 53 mil pessoas eliminadas por ano nos corredores de extermínio do trânsito, onde também a bandidagem comunista terrorista no poder produz 135 mil aleijados e feridos por ano. E por aí afora. Essa é a ditadura do Brasil. Eu tenho de confessar que quando fazíamos a emenda Dantas de Oliveira, eu não pensei que fosse vivenciar isso. Eu achava que o suicídio de poder ia ocorrer na área da destruição do país, no roubo dos cofres públicos, até que não houvesse mais nada para roubar. Dantas de Oliveira também não imaginava isso. E nem o meu querido e saudoso amigo, Dr. Ulisses, com o qual escrevemos a Constituição do Brasil. Nem Severo Gomes, nem Afonso Arinos, e nenhum dos constituintes que realmente escreveram o livro. A gente conversava sobre tudo. Prevenimos tudo na Constituição, mas nunca falamos que o Brasil ia se transformar nesse tipo de ditadura. Que não precisa ser provado. A prova está no corpo de delito do país, suplementado pelas investigações da Polícia Federal, chamada operações, começa com a Lava Jato, e com as cúpulas da bandidagem já toda na cadeia. Está faltando agora as quadrilhas e corporações terroristas do bandido chefe do terrorismo no mundo hoje, que é Miguel Elias Temer Lulia, que em 2010, com Lula e Dilma, doou 25 milhões para o Hamas e o Hezbollah. E a prova de que são terroristas mesmo convictos tem sido dado durante esse tempo que eles exercem o poder no país, e até pela senadora Gleisi Hoffmann, que chegou nos seus apelos pela libertação na marra do terrorista Lula a usar roupas com as propagandas
dos terroristas. Esta é a nossa ditadura. E a ditadura que eu não imaginei que ia acontecer no Brasil, caiu no meu colo. O que será que eu tenha feito lá na esfera de onde eu venho? Porque não tenho reencarnação a pagar aqui no sistema biológico solar. Ou será que Deus, em sua onisciência, onipresença, sabia disso? E então, caí aqui. Minhas queridas, meus prezados, sou o vosso peão, porque não tem outra saída. Eu não volto para casa sem realizar a missão. Jesus sabia ressuscitar dos mortos. Então não teve problema nenhum em passar pela cruz. Mas eu não sei. Eu passo por apertos quando eu tenho de me livrar de uma dor de barriga forte. Então, eu tenho de me valer do equipamento que porto. A morte. Porque a morte é a fonte do amor. É pelo amor que a espécie humana realiza a sua única finalidade na criação, que é procriar, sobreviver e raciocinar. Então, é uma tríade que compõe o amor, que é Deus. E porque Deus é desaparecido, sem forma, a inteligência científica acaba situando a morte como a fonte da vida. E como a fonte da vida tem por finalidade a procriação, então, na morte se situa o amor. Então, estou aqui para falar de amor. Jesus falou de paz. Mas falou de paz dizendo: eu não vim trazer harmonia ao mundo. Eu vim trazer a guerra. Eu sou a espada da justiça. Eu acho que é o mesmo caminho. Eu vim falar de amor, não vim trazer amor que existe, mas eu vim falar nele. E para falar em amor, eu tenho de deixar a humanidade aqui, no Brasil, é o meu chão, de onde nasci, ocupado no canteiro de obras de construção da pátria que o povo brasileiro projeta na Constituição que eu ajudei a escrever. Que são 3 ensinamentos de Deus. E não precisa você saber mais nada além deles. Não se precisa de curso de economia, não se precisa de doutorado em economia, apesar de eu ter feito isso. Porque basta a lei de Deus. Com o suor do rosto terás o pão.
E então, sobre esse cabedal de conhecimento de ciências econômicas, nós estabelecemos o Projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça. Estabelecemos o Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual, situando a recriação do ensino, da comunicação e do entretenimento sobre a outra lei de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o trabalho leva à riqueza. E a riqueza tem por finalidade ao ser humano que procria, que tem necessidade de sobreviver, pelo raciocínio cada vez mais desenvolvido, enxergar o seu semelhante. Todos os dias, quando sair de sua porta, olhar o seu vizinho e sorridente, cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo por quê? A riqueza que o trabalho gera está distribuída entre os dois. E a revisão das escolas teológicas pela outra lei de Deus. Sejas cultivador da terra, porque é evidente que eu tendo de trabalhar numa expansão demográfica que não para, eu tenho de saber que uso a terra por empréstimo aos meus descendentes. E isso nos leva a nos inclinar diante de Deus e dizer para Ele: não preciso saber mais nada, apenas que você me ajude a ser humilde diante de Ti. Trabalho, o amor e a consciência de que eu nasci da terra e a terra tem seu espaço limitado. E então, é a minha supermãe, a qual eu devo ter a minha vida inteira empregado nela, para que eu, em meio às formiguinhas que trabalham para sobreviver como eu, em meio aos cupins, também organizados socialmente, como são os humanos em vida civilizada, em meio às borboletas, que sem nenhum temor vêm me lamber o suor das minhas mãos, e sabendo conviver com os ratos, que gostam de ocupar também a minha habitação sem que eu lhes dê autorização para isso. Saber conviver com as baratas que vêm pelo meu esgoto para ver como é que eu vivo e de repente se apaixonam pela minha vida e querem ficar comigo. Olhar para as formiguinhas
quase invisíveis, que vêm lamber o meu açúcar quando eu tomo o meu café para iniciar o meu dia. Este é o vosso presidente constituinte, que vos servirá como vosso peão pelos próximos 5 anos. E porque eu sou assim, não subi a rampa do Palácio do Planalto com pompas militares, porque eu poderia ter descido com tanques, com blindados, ter feito um estardalhaço sem tamanho, pelo apoio com o qual cheguei ao final do processo interventorial, junto ao mundo livre. Com humildade, suporto todos os ataques, todas as chacotas, todos os menosprezos da bandidagem do poder. E faço isso por quê? Porque eu sou guerreiro e eles não são. São doutor. Isso pressupõe inteligência, espiritualidade, sensibilidade para a vida e, é claro, ausência de suscetibilidade para que eu reste como um magistrado sobre mim mesmo. E então, depois de ter oferecido a Michel Temer todos os tipos de despertar de bom senso, e ele ter rejeitado todos, eu parti para a tomada do Palácio do Planalto, porque a situação do Brasil perante o mundo estava ficando insustentável. O mundo me reconhece como presidente do Brasil, mas não entende por que eu tenho na presidência da República um bandido que foi devolvido pela China, que foi devolvido pelo Peru e que não é aceito mais no mundo como chefe de Estado. Mas agora, o mundo passou a entender a nossa conduta. Sem saída, para começar o expediente na presidência da República, que não fosse o caminho da violência, do confronto, porque como eu aprendi na escola, e a vida me ensinou que é verdade, o bandido só entende a linguagem da violência. E aí, entre sitiar o Palácio do Planalto com blindados, ou se os blindados me traíssem com atiradores de elite, marines, caçadores fantasmas, que estão todos à minha disposição no socorro humanitário que eu invoquei pela soberania solidária que a Constituição previne. Entre isso e o caminho do bom senso, eu encontrei no caminho do bom senso precedentes extraordinários. Na greve dos caminhoneiros, nos Estados Unidos,
que mudou a organização fiscal da Confederação Americana. A greve dos caminhoneiros no Chile, que em 26 dias também operou as mudanças que eram necessárias na economia chilena. E então, organizei o cerco ao país de desabastecimento. É claro que começamos lá fora, e começamos bem longe. Primeiro, vendo como reagia a área internacional com a sobretaxação do alumínio e do aço, porque a economia do Brasil se assenta apenas na extração de minérios e no agronegócio. Pelos bons resultados dessa investida, fizemos então a primeira apresentação do cerco ao país para o desabastecimento, que foi esses 5 dias da força da sociedade civil nos seus caminhoneiros e transportadores. Foi assim como um tufão saído de onde não se sabe e dissipado de jeito que não se compreende. Evidente que, como estrangeiro, a gente sabe lidar com essas leis. E aí, em cima dessa experiência e do absoluto atordoamento do inimigo, nós fizemos os ajustamentos na estratégia para o segundo ronde, que começará a qualquer tempo, porque o guerreiro não tem pressa. O guerreiro aposta na pressa do inimigo. E o inimigo está se desfazendo, está se eliminando dia por dia, ato por ato. Não tem mais onde roubar. O último roubo que poderiam fazer era do Fundo Soberano, para cobrir débitos com os terroristas que têm o dinheiro deles transferidos para o Brasil. E há dias atrás tivemos agressão do roubo do FAT para pagar prestações aos terroristas do dinheiro deles, que através do BNDES foi para países componentes da organização e os primeiros que tiveram suas cotas vencidas não pagaram. E é evidente que as ameaças que tenham vindo sobre o Temer não tenham sido pacíficas, porque ele meteu a mão no FAT para pará-los. Porque o dinheiro do terrorismo que construiu o Porto Amarelo, os grandes aeroportos de Cuba, as grandes obras em
na Venezuela, inclusive financiamentos de dinheiro para o bandido lá, na Bolívia, Uruguai, países da África. BNDES, com aval do Tesouro Nacional. É claro que a bandidagem árabe não são bestas. E agora, é uma situaçãozinha que nós vamos ter de acertar na área internacional. Temos 2/3 das forças armadas do planeta para encaminhar esses acertos. E, como estrangeiro por aqui, é evidente que eu tenho a decisão como encaminhar isso nos foros internacionais. Então, como a qualquer ocasião eu estarei falando à nação diretamente do gabinete da Presidência da República, talvez seja esta aqui a nossa última prosa aqui do acampamento do comando da intervenção, que a gente fale com esta desconcentração que estamos falando agora e que sempre falamos. É evidente que minhas queridas e meus prezados não estão presentes fisicamente comigo, mas como estão todos em meu coração, eu os sinto à minha volta. E fiquei muito feliz quando os acessos, enquanto a gente falava em nossa primeira parte da prosa, vocês trancaram o computador, superaram a memória dele. Não vai acontecer mais na Presidência da República, porque nós vamos instalar lá um equipamento de última geração, com técnicos habilitados para isso, evidentemente nacionais, talvez com alguma orientação estrangeira. E o meu desempenho como vosso peão vai ser à vista de todos, porque quem vai estar no poder, ou quem está no poder, é o povo. E então, vou trabalhar conversando com vocês. E no final desses 5 anos, eu tenho a esperança de que o povo brasileiro será um povo democrático, mestre em liberdade humana, livre, sorridente, porque será identificado por toda a humanidade como um povo inteligente, rico e poderoso, porque essas são as qualidades expostas de Deus que nós podemos conceber ao nível da criação. E aonde as Escrituras Sagradas ensinam e a natureza confirma que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós não nos identificarmos por inteligência, poder e riqueza, nós seremos a imagem do diabo e não de Deus. Por isso é que eu não vou admitir, desde os primeiros momentos de instalação do canteiro de obras de construção da civilização brasileira, que começa agora, que nós, brasileiros, tenhamos pobres, doentes, analfabetos, viciados, porque isto será considerado crime contra a humanidade. Somos um povo dono de um patrimônio de 243
trilhões de dólares para ser empreendido. Então, não é possível que venhamos a ter pobres entre nós. Não é possível que venhamos a ter doentes entre nós. Não. O sistema previdenciário financeiro brasileiro vai apresentar ao mundo aposentados tão ricos quanto os brasileiros na ativa. Isso não é conversa de político e nem de sonhador. Eu sou estrangeiro e se me entristece, o meu destino não dá nem para ser contado. Deus os abençoe e nos guarde.